Expectativas e corações a mil. Criciúma vai receber o Brusque pelo primeiro jogo da final do Catarinense nesse sábado. E você vai ver também. Deputados tentam retirar a maçã do rol de produtos importados da China. OMS faz novas recomendações sobre a Covid-19. Uma pesquisa mostra que 90% dos casos de agressões contra crianças acontece dentro de casa no país. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje é sexta-feira, dia 31 de março de 2023. Agora 1h da tarde, mais 16 minutos, estamos chegando com o Informe Região. Lembrando que nesse final de semana vai ter mudança nas condições climáticas em Santa Catarina. De acordo com a EPAGRE, uma frente fria chega principalmente à região sul do estado, trazendo chuva, vento forte e mudanças, portanto, nas temperaturas, que hoje estão na casa ainda dos 25, 30 graus, dependendo da região do estado. Mas amanhã deve haver uma queda brusca nas temperaturas, então as pessoas devem ter cuidado aí com chuvas fortes e também, claro, com essa queda da temperatura, com a questão da saúde. A saúde que já está muito deficitária e também muito em alerta devido à questão da dengue, principalmente na região norte do estado, e amanhã tem mutirão aqui na região sul em diversas cidades para tentar aliviar aí a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, portanto, vai cair a temperatura, mas não pode cair o seu cuidado com o mosquito da dengue em todo o estado, que aí chove, dá água parada e mais mosquito vem por aí. Então, cuidado é sempre importante. O Brasil abriu mais de 200 mil vagas de trabalho em fevereiro, mais do que o dobro das vagas abertas em janeiro. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. O número é resultado de 1.949.000 contratações e 1.708.000 desligamentos. O setor de serviços se destacou mais uma vez com a criação de 164.200 postos, seguidos pela indústria, construção e agropecuária. No segmento de serviços, a administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais foram os setores que mais absorveram mão de obra. O salário médio das admissões de fevereiro sofreu queda de 2,47% em relação ao mês anterior e ficou em R$ 1.978,12. A região Sudeste liderou o ranking em contratações, com 110 mil postos criados no período. E o mês de março se tornou um mês para um marco brasileiro. Isso porque há 3 anos o país registrava a primeira morte por Covid-19. A primeira das mais de 700 mil que foram complicações aí da doença. Mas o mesmo, com o tempo passando, as notícias falsas sobre a vacina seguem inundando as redes sociais. O Brasil sofre com o mal da Covid-19 há cerca de 1.095 dias. Durante esse período de 3 anos, o país passou por altos e baixos no que se diz respeito à doença que parou o mundo. Do dia 12 de março de 2020 para o dia 28 de março de 2023, muita coisa mudou, inclusive para as famílias de mais de 700 mil pessoas que perderam a vida por conta da doença infecciosa. De lá para cá, novos métodos de tratamentos e vacinas foram lançados para frear o avanço do vírus. As mortes e sequelas geradas por ela poderiam ter mudado a cabeça de grande parte da população sobre formas de se evitar o contágio ou até mesmo sobre a imunização. Mas não é o que acontece. Após o lançamento da vacina bivalente, ou seja, aquela que promove a imunização contra mais de uma cepa do SARS-CoV-2, as notícias falsas sobre os imunizantes voltaram a infestar as redes sociais e grupos de aplicativos de mensagens.
De acordo com um levantamento feito pela NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que a desinformação sobre a vacina, com narrativas enganosas sobre supostos efeitos colaterais e imunidade natural, teve um salto a partir do dia 27 de fevereiro. Por coincidência ou não, foi o dia em que o atual governo lançou uma nova campanha de vacinação, com o vice-presidente Geraldo Alckmin vacinando o presidente Lula. De maneira fria e irresponsável, as mensagens e vídeos falsos falam sobre famosos que morreram por conta da vacina e, em casos ainda mais extremos, afirmam que os imunizantes fazem parte de um plano de extermínio da população mundial. Essas notícias falsas e maliciosas acabam, infelizmente, atingindo parte da população que deixam de cumprir o seu ciclo vacinal. Um levantamento do Ministério da Saúde mostrou que apenas 1 em cada 4 idosos com mais de 70 anos elegíveis para receber a vacina bivalente a haviam tomado até o dia 26 de março. As coberturas estão baixas também para os demais grupos que foram convocados inicialmente. De 1.300.000 pessoas imunocomprometidas, somente 164.000 tomaram a vacina bivalente. Ao todo, dos mais de 54 milhões de brasileiros aptos a tomar a vacina, cerca de 6 milhões se imunizaram. Além das notícias falsas e tendenciosas, os especialistas acreditam que a menor percepção de risco por parte da população acerca da doença fez com que a procura pela vacinação caísse de maneira drástica. É bom lembrar que as vacinas têm como objetivo central fortalecer o sistema imunológico, além de estimular a produção de anticorpos que combatem agentes infecciosos, como o vírus da Covid. A nova versão do imunizante oferece uma proteção adicional contra a variante Ômicron do coronavírus, que atualmente é a predominante. Sendo assim, a vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus. Apenas a imunização em massa protege todas as pessoas da comunidade e diminui o risco de contágio. A Organização Mundial da Saúde adaptou suas recomendações da vacinação contra a Covid-19 para a nova fase da pandemia. No novo entendimento da OMS, crianças e adolescentes saudáveis têm baixa prioridade para tomar a dose. Já os grupos mais velhos e de alto risco devem receber um reforço entre 12 meses após a última vacina. A agência da Organização das Nações Unidas disse que o objetivo é concentrar esforços na vacinação daqueles que enfrentam a maior ameaça de doença grave e morte por Covid-19, considerando o alto nível de imunidade da população em todo o mundo, devido à infecção e vacinação generalizadas. A Agência de Saúde definiu populações de alto risco como adultos mais velhos, assim como pessoas mais jovens com outros fatores de risco significativos. Para este grupo, a agência recomenda uma injeção adicional da vacina 6 ou 12 meses após a última dose, com base em fatores como idade e condições de imunocomprometimento. A OMS disse ainda que, para crianças e adolescentes saudáveis, os países devem considerar fatores como carga de doenças antes de recomendar a vacinação. A entidade acrescentou que as vacinas e reforços contra a Covid-19 são seguros para todas as idades, mas as recomendações levam em consideração outros fatores, como custo e efetividade. A Organização Mundial de Saúde ressaltou que seu conselho mais recente reflete o quadro atual da doença e os níveis globais de imunidade, mas não deve ser visto como uma orientação de longo prazo sobre a necessidade de reforços anuais. A seguir, números alarmantes sobre a violência contra crianças no país. A Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma, representada pelo líder regional pastor Valdecir Santos, convida você e sua família para participarem da Vigília da Salvação. Sexta, 31 de março, das 19h30 às 23h.
E ainda teremos batismo nas águas, louvor, adoração e a palavra de Deus para fortalecer nossa fé. Venha fazer um propósito com Deus e mudar a história da sua vida. Pois está escrito: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. Próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do show da fé. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais. No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe. Chegou o grande dia! A Graça Kids acaba de lançar um site para os pequeninos. Yuhu! Que notícia boa! Extraordinária! Isso sim! Leia a revista Turminha da Graça em formato digital. Brinque e se divirta com os personagens na seção Play Kids. Aprenda histórias da Bíblia no podcast, Palavra aos Pequenos e muito mais. Reportagens exclusivas para os pais e conteúdos evangelísticos para quem se dedica à escola bíblica infantil. Acesse www.gracakids.com.br. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que me deu de ensinar a palavra a todos os amigos que colocou no meu caminho. Graça Kids, descobrindo a palavra, semeando vida. Olá, minha amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para fazer aquele convite todo especial. Já agora, dia 1/4, que será num sábado, às 17 horas, eu estarei presente juntamente com a nossa equipe de fé MQV aqui de Criciúma. Aonde? Olha, minha amiga, o endereço da bênção. Rodovia Paulino Búrigo, 454, Vila Nova. Amém? Esse é o endereço onde você vai estar ali buscando a presença do Senhor, adorando ao Pai. E olha, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Não se esqueça, Rodovia Paulino Búrigo 454, ali no bairro Vila Nova, às 17 horas, no sábado, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Não sonha em morar em um país seguro, sem terrorismo, guerras, catástrofes, enfim. Em um ranking mostra quais são essas nações. Será que o Brasil está entre elas? Vamos ver. Olha só, além do nível de segurança da região, o ranking ainda leva em consideração o custo de vida, a qualidade do ensino, a acessibilidade e o clima. A pesquisa do US News and World Report, baseada em dados de 2021, coloca a Islândia em primeiro lugar como o país mais seguro do mundo, além de ser também o terceiro mais feliz do planeta, isso já segundo o relatório mundial de felicidade. Em segundo lugar, como mais seguro, ficou a Nova Zelândia, reconhecida pela política estável e também pelas suas baixas taxas de criminalidade, principalmente envolvendo armas de fogo. Em terceiro, vem a Dinamarca, que apresenta baixo nível de desigualdade social e corrupção, além de ter um dos mais altos índices de desenvolvimento humano do mundo. E em quarto está Portugal, que também registra baixos níveis de criminalidade e é considerado um dos países mais pacíficos da União Europeia. E por compartilhar a língua portuguesa, Portugal acaba sendo aí muitas vezes opção para os brasileiros, já que o Brasil passou bem longe dessa lista dos países mais seguros do mundo.
Bom saber disso, obrigado, Maria. Uma pesquisa realizada por uma ONG mostrou que mais de 90% dos casos de agressões contra crianças no Brasil acontecem dentro de casa. Além disso, os dados também indicam que de cada 4 crianças, 3 com idade entre 2 e 4 anos sofrem agressões regularmente de seus pais irresponsáveis. A maioria dos casos de agressão contra crianças foram registrados onde a própria vítima e o acusado da agressão moram, e na casa da vítima. Os casos são maiores nesses locais, pois muitas vezes não existem outras pessoas no ambiente, além da criança e do agressor. E em casa, a criança se sente mais à vontade, o que aumenta o seu estado de vulnerabilidade a agressões. Por esse motivo, poucos casos de violência contra crianças são registrados em vias públicas, casas de familiares, ambientes virtuais, estabelecimentos de ensino e hospitais. Em relação à forma de agressões, em primeiro lugar ficaram as violências contra a integridade física das crianças e dos adolescentes. Maus tratos, riscos à saúde, agressão, lesão corporal e tortura física. Violência contra a integridade psíquica, como exposição, constrangimento ou difamação, ficaram em segundo lugar. Esses casos de violência são muito expressivos no Brasil. Só no ano de 2021, foram registrados no país quase 190 mil casos de denúncias de violações de direito de criança de até 9 anos no Disque 100 do governo federal. A pesquisa realizada pela ONG Children Fund Brasil, com o apoio da The Lego Foundation, foi feito entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. Os resultados foram obtidos após a instituição escutar 698 pessoas, entre crianças, adolescentes, familiares e professores de crianças de 0 a 8 anos. Segundo os idealizadores da pesquisa, ela teve como objetivo identificar possíveis lacunas e entraves na prevenção e no enfrentamento das violências contra crianças e auxiliar na identificação de possibilidades de atuação, tanto no Estado quanto da sociedade civil e das organizações da sociedade na erradicação desse problema. Números tristes para a nossa população. E mudando de assunto, a variação nos preços de produtos para a Páscoa ultrapassou os 300%. O levantamento foi feito pelo Procon em diversos estados. As maiores diferenças de preços entre os estabelecimentos foram do ovo de Páscoa. Um chocolate de 215 gramas da mesma marca custava R$ 36,00 em um local e em outro estava à venda por R$ 155,00, valor 320% maior. O Procon de São Paulo calculou o preço médio do quilo dos ovos de chocolate, tomando como base o valor médio dos itens pesquisados, e o custo médio ficou em R$ 362,00 o quilo. Essa informação deve facilitar a comparação e ajudar o consumidor a escolher as opções mais baratas. Na comparação entre os produtos comuns na pesquisa deste ano e na de 2022, foram observados, em média, acréscimos de 37,77% nos preços médios dos ovos de Páscoa. Como referência, o órgão usou o Índice de Preços ao Consumidor da FIPE, no período de março de 2022 a fevereiro de 2023, que registrou variação de 6,71%. A pesquisa sobre os produtos que compõem a cesta da Associação Paulista de Supermercados concluiu que a lista com os itens está 14,8% mais cara do que no ano passado. A alta foi liderada pela cebola, que teve aumento de 36,2% no período. Já a compra do quilo do bacalhau, que custava R$ 152,00, teve aumento de 12,37% e já é encontrado à venda por R$ 171,00. A recomendação é para que o consumidor pesquise bastante a variação de preços na hora da compra. E com o passar dos anos, os estudos sobre a Covid fizeram com que a doença fosse entendida em sua complexidade. Dessa vez, os cientistas descobriram que a asma pode ter um papel protetor na infecção pelo SARS-CoV-2.
O estudo foi divulgado recentemente na revista Frontiers in Medicine e avaliou os registros clínicos e demográficos de mais de 1.100.000 pacientes hospitalizados com Covid-19 no Brasil. Desse total, 43.245 eram pacientes com asma. Os cientistas perceberam que, apesar de desenvolverem mais sintomas clínicos, os pacientes com asma foram menos propensos a morrer da Covid-19 em comparação com indivíduos sem asma. A hipótese dos pesquisadores é que as especificidades da resposta imune dada pelo organismo à asma criaram um cenário desfavorável à escalada inflamatória associada à forma mais grave da Covid. De acordo com a pesquisa, as inflamações crônicas dos alvéolos pulmonares das pessoas com asma diminuem a quantidade de receptores ECA2. Esses receptores são essenciais para o desenvolvimento da Covid no corpo humano, já que ela é usada pelo vírus da doença para penetrar no interior das células onde se multiplica. Por outro lado, mais pesquisas sobre o tema precisarão ser realizadas. Isso porque o levantamento pode conter alguns dados equivocados por causa da natureza das informações analisadas. Nova análise e coleta de dados serão feitos a partir do próximo mês e deve envolver cerca de 4 milhões de pacientes. Mas o estudo chamou a atenção internacional. E de Portugal veio o convite da Universidade de Lisboa para uma parceria destinada a verificar a incidência da infecção em pessoas com fibrose cística. A Covid-19 foi um marco para a história do mundo e, conforme o tempo passa, seus estudos poderão ajudar a controlar novas doenças infecciosas que possam surgir daqui para frente. E neste domingo, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Por isso, várias atividades estão programadas nas APAES de diversos municípios da região, assim como na AMA. Em Siderópolis, em parceria com a Secretaria de Educação de Treviso, será realizado na próxima segunda-feira, dia 3, a partir das 2 horas da tarde, na arena coberta da Praça Cavaleiro Benjamin Escúzio, uma ação em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A proposta consiste em entregar materiais para informar a população sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. A hipersensibilidade sensorial é uma das características apresentadas por algumas pessoas autistas. Por isso, sons estridentes, buzinas, músicas altas, fogos de artifício podem se tornar altamente incômodos para essas pessoas portadoras do espectro. E pensando nisso, já a APAE de Cocal do Sul está organizando uma carreata silenciosa para alertar sobre o assunto e contará com o apoio da Polícia Militar de Cocal do Sul. A partir das 11 horas da manhã de amanhã, de sábado, ao lado da Igreja Matriz, o trajeto passará pelos bairros Cristo Rei, Jardim Itália, Jardim Elizabeth e sendo finalizado no Posto Cocal. A seguir, tudo pronto para o primeiro jogo do final do Catarinense. Olá, minha amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para fazer aquele convite todo especial. Já agora, dia 1/4, que será num sábado, às 17 horas, eu estarei presente juntamente com a nossa equipe de fé MQV aqui de Criciúma. Aonde? Olha, minha amiga, o endereço da bênção. Rodovia Paulino Búrigo, 454, Vila Nova. Amém? Esse é o endereço onde você vai estar ali buscando a presença do Senhor, adorando ao Pai. E olha, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Não se esqueça, Rodovia Paulino Búrigo 454, ali no bairro Vila Nova, às 17 horas, no sábado, e vai ser uma bênção em nome de Jesus.
Finalmente chegou o grande dia! A Graça Kids acaba de lançar um site para os pequeninos. Yuhu! Que notícia boa! Extraordinária! Isso sim! Leia a revista Turminha da Graça em formato digital. Brinque e se divirta com os personagens na seção Play Kids. Aprenda histórias da Bíblia no podcast, Palavra aos Pequenos e muito mais. Reportagens exclusivas para os pais e conteúdos evangelísticos para quem se dedica à escola bíblica infantil. Acesse www.gracakids.com.br. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que me deu de ensinar a palavra a todos os amigos que colocou no meu caminho. Graça Kids, descobrindo a palavra, semeando vida. Meus prezados amigos, deixa eu falar com vocês sobre o boletim Certeza da Vitória que eu estou publicando. Nele tem história do Midinho para as crianças, tem editorial, tem Escola do Espírito Santo, oração para quem patrocina a obra de Deus e muitas outras coisas. Pega a câmera do seu celular agora, aproxima desse QR Code, ele já vai estar dentro do seu celular. Faça bom uso, em nome de Jesus. A Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma, representada pelo líder regional pastor Valdecir Santos, convida você e sua família para participarem da Vigília da Salvação. Sexta, 31 de março, das 19h30 às 23h. E ainda teremos batismo nas águas, louvor, adoração e a palavra de Deus para fortalecer nossa fé. Venha fazer um propósito com Deus e mudar a história da sua vida. Pois está escrito: Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, em frente ao Batalhão da Polícia Militar. Próximo ao Terminal Próspera, Criciúma. Igreja da Graça, a igreja do show da fé. Os produtores catarinenses de maçã estão preocupados com a possibilidade do governo federal abrir o mercado brasileiro para a maçã chinesa. O assunto foi tema na Alesc. Santa Catarina é o maior produtor nacional de maçã, responsável por mais da metade de toda a produção brasileira. A cada ano, o estado produz mais de 500 mil toneladas da fruta, em cerca de 3 mil pomares. Um mercado que movimenta mais de R$1 bilhão por ano e que gera, em média, 40 mil empregos. Mas os produtores catarinenses estão preocupados com a possibilidade do governo federal abrir o mercado brasileiro para a maçã chinesa. O assunto foi tema do pronunciamento do deputado Lucas Neves, que falou sobre a dificuldade para competir com preços subsidiados e também da possibilidade de pragas erradicadas voltarem ao território nacional. A maçã chinesa, ela chega aqui subsidiada pelo governo de Pequim, portanto, sendo vendida pela metade do preço do que nós temos o produto nacional. Chega aqui trazendo com ela um risco fitossanitário, como por exemplo a Síria pomonella, que é uma praga, a traça da maçã que nós já erradicamos em Santa Catarina. Nós precisamos aqui unir vozes para combater essa possibilidade de um acordo que colocaria em risco a fitossanidade do produto catarinense, do produto brasileiro, e que também promove uma concorrência desleal com o produto nacional, com os produtores que estão aqui pagando imposto sobre imposto, que tem as leis trabalhistas para serem cumpridas. Vem uma maçã pela metade do preço numa concorrência desleal e com uma qualidade extremamente inferior. E amanhã, o estádio Heriberto Wilson recebe o primeiro jogo da grande final do Campeonato Catarinense. Bom, todos os olhos estão voltados para a final do Catarinense 2023. Criciúma e Brusque fazem o primeiro jogo aqui no estádio Heriberto Wilson a partir das 4h30 da tarde.
com aí muita gente, muita expectativa. Ao meu lado, o presidente do Criciúma, Vilmar Guedes. Seu Vilmar, não tem outra palavra a não ser emoção para essa partida. Depois de 10 anos, o Criciúma volta a disputar o título, mas toda a estrutura, tudo o que foi feito, os perrengues que o Criciúma passou ano passado, a volta para a Série A, tudo isso gera esse arrepio na pele do torcedor tricolor e do amante do futebol, né? Eu não me sinto com esse privilégio de dizer que posso sentir emoção, porque nós somos gestores, né? Nós temos que pensar com frieza, tomar as decisões precisas, corretas, né? Mas obviamente que o friozinho na barriga sempre acontece, né? Nós projetamos um plantel desde o início da temporada, a retenção de 85% do plantel, nós incrementamos o plantel, nós melhoramos os processos do Criciúma, com o objetivo de chegar à final do Campeonato Catarinense, aliás, de conquistar o Campeonato Catarinense, né? Eu tenho dito em todas as abordagens que foram feitas a mim, que o Criciúma precisa voltar a ganhar títulos, né? Está chegando a hora, nós estamos a um passo da grande decisão, os preparativos estão todos sendo tomados, né? Vamos ter a casa bonita, me parece que vamos ter a questão climática favorável, isso é importante, né? Mas estamos preparados, nós estamos colados com o futebol, acompanhando lá a equipe do Tencate, a equipe técnica, né? E confiante nos processos. Vai dar tudo certo. Eu peço para que o torcedor do Criciúma venha um pouco mais cedo para o estádio, né? Para evitar filas, nós antecipamos o horário em meia hora, o habitual em meia hora representa muito, né? Temos um acordo com a Polícia Militar para abrir os portões com 3 horas de antecedência. E vai ter algumas atratividades importantes, é uma festa, e nós estamos focados em fazer um bom resultado e decidir em Brusque. E já pensando na decisão em Brusque, independente do resultado deste sábado, o pessoal já está esperando o ônibus, já está esperando tudo. Tudo isso, é claro, é uma logística que já vem sendo trabalhada pelo Criciúma e que o Criciúma tem feito essa constância para levar os seus sócios e dar um agrado a mais, né, seu Vilmar? É verdade. É uma contrapartida que o Criciúma, eu diria que é um dos poucos clubes do futebol brasileiro faz, né? É muito raro. O clube está disponibilizando veículos para transporte da torcida. O Criciúma tem essa prática, né? É evidente que isso tem um custo alto, né? Mas é uma forma de você dar a contrapartida. Nós estamos aí com próximo de 17 mil sócios torcedores. O Criciúma hoje é o 14º clube no Brasil com o maior número de sócios torcedores. Isso é muito importante. Nós fizemos no ano passado a 6ª maior bilheteria do Brasil. Eu estimo que nós devemos fazer aí a 3ª maior bilheteria do Brasil em 2023. É um número muito diferente, impactante, que chama a atenção do mercado brasileiro. Como é que o Criciúma faz isso, né? Alguns clubes brasileiros têm nos procurado para entender o case de sucesso do Criciúma. Eu diria que o case de sucesso está ancorado no amor, né? O amor que o torcedor do Criciúma tem por esse clube maravilhoso, né? Eu espero que no jogo de amanhã, né? Aliás, são 2 jogos, é um jogo de 180 minutos, né? O Criciúma Esporte Clube possa entregar ao torcedor aquilo que ele espera há tanto tempo, há 10 anos, né? O título de campeão catarinense. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então você, torcedor, se atende 3 horas antes da partida, os portões já vão estar abertos para você escolher o melhor lugar. A torcida adversária tem a possibilidade de comprar ainda pelo minhaentrada.net, só são 800 lugares, então tem que dar uma corridinha e também tem que prestar atenção no ingresso das crianças. Quem conseguiu fazer essa retirada, que o Criciúma disponibilizou essas entradas, tem que chegar na catraca e apresentar, claro, crianças até 11 anos e 29 dias, então não pode ter 12 anos completos. Então tem que prestar bem atenção aí nos parâmetros para não ter problema, não ter erro, venha fazer a festa com calma, lembrando que as adjacências do estádio Heriberto Wilson estarão fechadas pela Polícia Militar para evitar aí trânsito de veículos, qualquer tipo de tumulto fora o da torcida. Um bom jogo para as duas equipes, é o primeiro jogo da final do Catarinense. Voltamos ao estúdio.
É isso mesmo, eu falei 11 anos e 29 dias, não, são 11 anos, 11 meses e 29 dias das crianças que podem estar entrando gratuitamente com esses ingressos que foram esgotados pelas primeiras horas da manhã, não chegou nem a 2 horas de distribuição de ingressos, os 800 para o público infantil. As novas adesões para se tornar sócio do Criciúma Esporte Clube também foram suspensas por volta das 10 horas da manhã, até porque o clube tem uma capacidade a respeitar, então não pode extrapolar o número de sócios por agora, porque já vendeu 1.000 ingressos, praticamente está terminando os ingressos para a torcida do Criciúma Esporte Clube e tem os 800 de reserva para a torcida do Brusque. Portanto, as adesões foram suspensas, os ingressos infantis já esgotaram, ainda tem uma carga muito pequena de ingressos para a torcida do Criciúma ao preço de R$ 120 a arquibancada e também os ingressos para a torcida do Brusque. Amanhã, quem for ao estádio Heriberto Wilson, ou vai de carona, deixa o carro um pouquinho mais afastado, que, como eu disse, vai ter toda uma segurança em torno do estádio desde as 10 horas da manhã. Então, os portões vão abrir 3 horas antes, vai ter show musical, muita festa dentro do gramado do Majestoso, para você que entrar um pouco mais cedo para garantir o seu lugar e não ficar ali no tumulto do lado de fora da rua. Bom jogo, tanto para a torcida do Criciúma quanto para a torcida do Brusque, porque é a final do Campeonato Catarinense. E com essa informação a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Eu volto nos boletins primaveras e também você acompanha daqui a pouco às 2 da tarde o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Tchau!